Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um vídeo muito interessante aqui para vocês a respeito do novo modelo open source lançado pela OpenAI. Um modelo que já era esperado há muito tempo, que bate de frente com os melhores modelos que a gente tem hoje no mercado open source, tá? Então você não irá precisar mais ter custo de token para poder ter um modelo muito interessante, com desempenho muito satisfatório rodando em sua máquina local, tá? Então, quais que são esses modelos? Se você acessar essa página da OpenAI, o que você vai ver aqui? São dois modelos, tá? É o GPT OSS 120 bilhões de parâmetros e o 20 bilhões de parâmetros. São modelos muito bons, tá? Eles são baseados no GPT-4. Tá? Então o desempenho é realmente muito bom, já fiz aqui os testes. Esse GPT 120 bilhões, ele exige uma máquina com recursos um pouco mais potentes, digamos assim, tá? Que não é o caso do meu computador. No meu caso aqui eu tenho um setup com uma RTX 4060 Ryzen 7 e tenho 16 GB de RAM apenas. Então esses 120 bilhões de parâmetros aqui, esse modelo aqui seria praticamente impossível de rodar, tá? Ele não aguentaria esse modelo aqui por exigir recursos muito além do que eu tenho aqui atualmente, tá? Por outro lado, esse outro modelo é de 20 bilhões de parâmetros, eu consigo rodar ele tranquilamente no meu PC, tá? Com outras aplicações pesadas pausadas, obviamente, eu deixo a máquina exclusivamente para ele e dá para rodar tranquilamente com um desempenho muito satisfatório nas suas respostas, tá? E isso eu tô falando para código, para interação com o usuário e outras diversas finalidades que você pode estar testando aí. Então, o que você vai poder fazer para poder ter isso rodando em seu computador? É muito simples. Além de ensinar você a utilizar ele no seu computador local com a interface como a interface que você já conhece, e você vai ter essa mesma interface, uma interface parecida aqui no seu computador. E qual que é a forma que eu faço para poder ter esse recurso dessa forma? Eu utilizo basicamente o LM Studio, tá? Eu vou abrir ele aqui. É simplesmente um aplicativo que você consegue baixar aí para o seu computador, tá? Seja ele qual for o sistema. E você consegue baixar modelos, executar modelos dentro dessa ferramenta. E o mais interessante é que você também consegue acessar esses modelos através da API. Então você vai poder fazer requisições do seu N8N ou então de qualquer outro serviço que você tenha para esse modelo e interagir através da API. Tá, então isso é muito bom porque você vai conseguir, por exemplo, criar uma IA para o seu WhatsApp, uma IA de vendas, uma IA de qualquer que seja o objetivo dela e está integrando com esse modelo. Você não tem esse custo com a API de modelos, tá? Então, aqui eu fiz algumas perguntas, teste já, tá? Com esse modelo em específico da OpenAI, de 20 bilhões de parâmetros. E aí fiz algumas perguntas aqui que outros modelos referências aqui do mercado da parte open source responde, mas não é uma resposta tão satisfatória quanto foram dadas aqui nesse modelo de 20 bilhões de parâmetros, tá? Por exemplo, aqui eu perguntei que dia da semana será no dia 23/5 de 3016, o ano 3016. Ele me respondeu aqui, fez um cálculo aqui aprofundado e me deu a resposta aqui que seria um dia de quinta-feira. Tá? E outras perguntas que eu fiz aqui também, que ele se saiu muito bem aqui em relação aos outros modelos. Então, o que você vai precisar fazer? Você pode pesquisar por LM Studio mesmo, tá? E aí provavelmente vai aparecer aí para você como o primeiro site. Você pode clicar nesse site, aí você vai baixar essa ferramenta, tá? Você vai baixar ele aqui para o seu sistema. E aí o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho essa ferramenta. E aí, depois que você baixar essa ferramenta, ele vai te dar aí a interface inicial, tá? É bem fácil de configurar, bem intuitivo mesmo. Depois que você baixar, você vai precisar fazer mais um passo, que é baixar o modelo que você quer utilizar, tá? Da forma como eu fiz aqui. E para fazer isso, você vem aqui, ó, nessa lupa, vem aqui na lupa, e aí você vem aqui na barra de pesquisa, e aí você vai pesquisar pelo modelo que você quer, tá? Nesse caso,
você pode pesquisar exatamente por esse termo aqui, tá? E aí você vai pegar o modelo. Aliás, você nem precisa pesquisar dessa forma, que aparecem modelos aqui que não são os oficiais do GPT. Você pode pesquisar pode colocar o OpenAI mesmo, tá? E aí ele já vai aparecer aqui para você, o OpenAI 20B. E aí ele tem esse símbolo aqui do próprio GPT oficial, aí você pode clicar. Aí você vem aqui, ó, do lado direito, na parte inferior, e vai ter a parte aqui do download. Ele tem 12 GB, tá? Então, caso você queira ver essa parte de recursos, para ver se seu computador vai suportar esse modelo, basta você acessar essa página da OpenAI. E aí você vai clicar no modelo que você quer fazer esses testes, para poder ver essa questão dos recursos necessários para poder estar rodando esse modelo, tá? Mas com base no meu sistema, você vê que não é preciso muita coisa para rodar, por exemplo, esse 20B aqui, tá? Então, depois que você baixou o modelo, ele vai demorar aqui um pouquinho, a depender da sua conexão, vai baixar, e aí no final ele vai disponibilizar aqui para você, ó. Digamos, eu vou criar aqui um novo chat, tá? Vou clicar aqui no lápis para ele criar um novo chat para mim. E aí, o que você precisa fazer é clicar aqui no selecione um modelo para carregar. E aí, esses são os modelos que eu utilizo aqui. E aí ele vai estar aparecendo aqui. Então eu vou clicar sobre o modelo que eu quero utilizar. Então, se eu abrir também o meu gerenciador de recursos, veja que a questão do uso aqui da memória RAM, ele vai já subir um pouco aqui, ó. Veja que ele já deu esse pico aqui para poder estar operando com esse modelo aqui do 20B. Então, veja que ele foi bem alto aqui, já está reequilibrando. Olá. Deixa eu puxar aqui o nosso recurso. Ele vai oscilando aqui, tá? Mas ele responde muito rápido, apesar de ser um modelo que se equipara aos modelos mais tops do GPT, tá? Pagos. Ali próximo do GPT-4, 3.5 Plus. Realmente as respostas dele são muito satisfatórias, são muito lógicas. E aí você pode usar dessa forma aqui, tá? Você pode desligar a internet, aí você vai conseguir usar ele normalmente. Algumas configurações que podem serem feitas aqui no LM Studio para melhorar aí a sua usabilidade são as seguintes configurações. Você pode vir aqui, ó, na parte desse ícone da aparência aqui no lado superior direito. E aí você tem algumas configurações aqui como tema, você pode adaptar aqui, mudar o tema de acordo aí com o que você quiser. Tem a forma aqui da resposta, tá? Você pode colocar como Markdown, ele vai te dar as respostas sempre como Markdown. Texto simples e monoespaço, então são 3 estilos aqui de resposta que ele vai dar para você. Basicamente ele só muda aqui a forma como o texto é apresentado. Eu prefiro aqui deixar como Markdown mesmo. Tamanho da fonte você tem como configurar e outras coisas aqui que dá para serem configurados. Quando você vem aqui em ver mais configurações, tem mais algumas coisas interessantes aqui. Você pode, por exemplo, ativar aqui em geral, o que dá para ser feito aqui. Você pode mudar o tipo de complexidade da interface. Eu gosto de deixar aqui como desenvolvedor, mas você pode deixar aqui nas outras interfaces também. Eu gosto de deixar como desenvolvedor. Você pode mudar o idioma aqui também. Eu vou mudar aqui para desenvolvedor, que é a parte que geralmente aparece aqui mais funções para a gente, tá? Aqui em chat, você pode também deixar dessa forma ou configurar aí da forma como você quiser. Aqui na parte de developer ou desenvolvedor é o que você vai precisar ter uma atenção caso você queira utilizar a parte da API. Porque você precisa habilitar esse serviço local de LLM, tá? Você habilita isso daqui para que ele possa responder aí na porta 1234 e dar a resposta aí para suas requisições feitas através do N8N ou de outra ferramenta que você estiver utilizando. Lembrando, essa requisição ela vai poder ser feita de dentro da sua máquina local, tá? Por exemplo, o N8N que você está rodando localmente, você vai conseguir fazer requisições para essa IA e ela vai responder normalmente. Mas caso você queira fazer uma chamada externa de um N8N de fora da sua máquina, aí você vai precisar configurar um túnel ou algo nesse sentido. E aí se você quiser saber como configura o túnel, eu já ensinei aqui em outro vídeo, tá? Que foi onde eu ensinei como instalar o N8N, como configurar o domínio e inclusive como configurar esse túnel para que você consiga fazer essas requisições de fora, tá? Da sua máquina. Então habilita essa parte aqui do serviço local de LLM. Aqui integrações não tem nada aqui, pelo menos nessa versão. Aqui tem a parte de procurar os modelos, tem o runtime. Isso aqui
não tem muito o que mostrar para você, tá? Essa parte do hardware é a parte em que ele mostra aqui os recursos que você tem, tá? Então é isso. Tem um modelo aqui muito interessante que eu também gosto de usar, que é esse modelo aqui, Gemma 312B, tá? Que é do Google, o modelo do Google, que permite que você suba uma imagem aqui, por exemplo. Então dá para subir alguma imagem, por exemplo, se você quiser subir uma imagem. Tá, então eu vou usar aqui primeiramente o meu N8N local para poder fazer isso. Só que antes de fazer isso, você precisa fazer um passo muito importante. Lembra, pelo amor de Deus, de habilitar essa parte aqui, ó, vem em configurações, developer, e lembra de habilitar essa parte aqui, de habilitar serviço local de LLM. Depois de feito isso, você pode até fechar aqui o seu LM Studio, que ele vai ficar rodando aqui em segundo plano, tá? E aí nesse caso, para poder habilitar a porta 1234, que é a porta padrão do LM Studio, você clica com o botão direito do mouse sobre esse ícone aqui, ó, e aí você vem aqui em Start Server on Port 1234, que ele vai habilitar aí o serviço para poder estar respondendo na porta 1234. Então, vou clicar aqui em Start, e aí se eu clicar novamente aqui, ó, veja que ele já aparece essa opção aqui de Stop Server, o que mostra que já está rodando aqui na porta 1234. Então, se eu acessar aqui no meu servidor o localhost 1234, ele já vai mostrar aqui, ó, tá dando erro aqui, mas é porque o método aqui, no caso, como eu estou acessando do servidor, ele dá um get, mas o ideal é que seja o post, tá? Por isso que ele mostra isso daqui. Mas só de mostrar isso daqui, a gente já sabe que já está funcionando na porta 1234. Tá? Caso você não consiga habilitar dessa forma, que é vir aqui e dar um Start Server dessa forma, como eu fiz aqui, você pode fazer o seguinte: você vai acessar aí o seu disco local C, você vai entrar no seu usuário do seu PC, tá? Vai entrar aqui na pasta .lm Studio. Dentro da pasta LM Studio, você vai entrar aqui na pasta .internal. E aqui na pasta ponto interno, você vai procurar por esse arquivo aqui, o http-server-config.json. Se esse arquivo não existir, você pode simplesmente criar ele, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui só para poder mostrar o conteúdo que tem, mas basicamente esse aqui é o conteúdo. Você pode, eu vou até apagar isso daqui, ó. Vou até apagar isso daqui. Mas basicamente, se você não tiver esse arquivo aqui, você não vai conseguir startar por aqui, tá? Pode ser que você não consiga startar por aqui. E aí você entra nessa pasta, e aí você vai pegar esse mesmo conteúdo, vou fechar aqui sem salvar, e aí você iria fazer o seguinte: iria clicar com o botão direito do mouse, iria clicar aqui em novo, documento de texto. Você colocaria esse mesmo nome aqui nesse arquivo, tá? Que é o http-server-config.json, tá? Você colocaria essa mesma nomenclatura aqui. E aí você colaria esse conteúdo dentro desse arquivo. Colaria dentro desse arquivo e aí você salvaria aqui. Lembrando de deixar com a extensão .json, tá? Para que isso funcione. Eu não vou fazer porque eu já tenho aqui. Então, depois que você fizer isso e esse arquivo estiver aqui presente, aí você pode de fato clicar com o botão, vou até fechar aqui novamente. Você pode vir aqui no LM Studio, botão direito do mouse, e aí você pode dar um Start Server aqui, tá? Que ele já vai começar a responder lá na porta 1234. Então galera, já estou aqui no meu N8N local, já tenho aqui o Mini Workflow montado para poder fazer aqui as interações com o nosso modelo aqui do LM Studio, tá? Que está no nosso servidor local. Então, o que nós temos aqui? Eu montei esse HTTP request com base na documentação, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, o que nós temos aqui, galera? Vou entrar aqui no nosso HTTP request e aí nós temos esse endpoint. A única coisa que eu modifiquei aqui foi esse host, no caso aqui seria o localhost
ou o IP interno, e aí eu substituí pelo host.docker.internal. Foi o que funcionou para mim aqui, tá? E aí, além desse endpoint, método post, eu utilizei também esse body aqui com o modelo. E aí, estou mandando aqui o system prompt para o modelo, para ele retornar aqui nesse padrão. E também estou mandando aqui o nosso chat input, que é a pergunta ou a interação que eu quero fazer com o nosso modelo. E aí, aqui no set eu coloquei aqui uma variável para poder puxar a parte da resposta aí, a nossa resposta dada pelo nosso modelo. Então vou pegar aqui o nosso painel de recursos utilizados para que a gente possa acompanhar qual que vai ser o consumo aqui. Veja que já está alto o consumo porque o modelo está rodando aqui em segundo plano, tá? Mas eu vou executar aqui e lembra que eu estou usando aqui o modelo da OpenAI mesmo, tá? O 20 bilhões de parâmetros, e aí ele já trouxe a resposta aqui para a gente. Sou um assistente virtual criado pela OpenAI para ajudar com informações e tarefas diversas. Tá, então aqui seria basicamente a estrutura que você precisa para poder fazer interações com o seu modelo de IA OSS 20 bilhões de parâmetros aí do LM Studio, tá? Através do N8N local. Dá para você usar também de outras formas, mas aí eu vou te mostrar como você usar dessas outras formas já no nossa VPS, né? No nosso N8N da VPS. Lembrando que esse consumo aqui da API do modelo, através de requisições, ele está sem autenticação nesse momento. E aí, para adicionar autenticação, você precisa adicionar, por exemplo, o Nginx, que aí você consegue colocar ali uma senha, colocar uma autenticação para ser enviada, e você só conseguir consumir ela se você passar essa autenticação, tá? Então aqui agora no nosso VPS, nosso N8N hospedado na VPS, como que vai ser para a gente fazer essas requisições para o nosso modelo? Então eu já tenho aqui também o modelo já formatado. Eu vou pegar aqui um manual trigger só para a gente usar aqui essa segunda parte. Então basicamente vai ser o mesmo HTTP request. A única coisa que eu vou substituir aqui vai ser pelo meu domínio, tá? É o domínio onde eu fiz o apontamento aqui no túnel para essa porta 1234. E aí, eu já fiz esse processo também no vídeo de instalação do N8N. E aí, se você quer ver como eu faço isso de forma bem passo a passo, eu vou deixar aqui algum vídeo linkado para você aprender como que faz esse apontamento, que você vai criar o túnel, vai criar lá o apontamento CNAME no Cloudflare. E aí você vai conseguir fazer funcionar dessa forma, tá? Ao invés de acessar através do host.docker.internal, você vai acessar através do seu próprio domínio. Então eu fiz essa substituição, o nosso body vai ser o mesmo, tá? E aí, se eu fizer aqui a requisição, puxar aqui o nosso consumo, ó, ele deu um erro aqui, deixa eu verificar o que é. Ah, tá. Nesse caso ele deu erro porque o túnel não está rodando, tá? O túnel do Cloudflare. Então, para rodar aqui o túnel, como já mostrei no nosso vídeo de instalação do N8N com domínio, basta rodar aquele comando nosso de cada dia, que é esse aqui, e aí ele vai startar o nosso túnel que já está devidamente configurado. E aí agora, se eu fizer novamente esse mesmo processo aqui, vamos ver o que responde aqui pra gente. Provável que ele já traga uma resposta aqui pra gente, tá? Então já trouxe aqui a resposta. Se eu vir aqui no nosso Edge Fields, vai estar aqui certinho. Sou assistente virtual, e aí respondeu corretamente, tá? Nos testes que eu fiz, eu consegui inserir esse mesmo modelo aqui no próprio Node usado aqui na saída de chat model do agente. Então, o que eu fiz para poder criar a credencial? Eu simplesmente peguei o Node convencional do GPT, e aí aqui, ó, na criação da credencial, eu coloquei uma API key qualquer. E na base URL eu coloquei o meu domínio, né, que eu fiz o apontamento, /v1. E aí ele já conecta aqui normalmente. E aí ele vai aparecer aqui os modelos que você tem disponível aqui no seu LM Studio, tá? Nesse caso eu selecionei o nosso 20B. E aí eu consigo também fazer aqui as interações normalmente. A única coisa que não consegui fazer aqui, pessoal, foi usar essa parte aqui das tools, tá? Infelizmente não dá para ser usado, pelo menos dessa forma aqui. Então eu consigo fazer interação. Deixa eu abrir aqui o OpenChat, dar um olá. Então eu consigo fazer interação aqui também normalmente.
Consigo colocar aqui o chat memory. E ele já responde aqui. Quem é você? Vamos ver. E ele já me respondeu aqui, ó. Sou o GPT, o modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, minha principal função, parará. E aí no finalzinho aqui ele pergunta como posso ajudar hoje. Então ele tem uma linguagem bem próxima aí do GPT-4 mesmo, 4o até, que eu costumo utilizar bastante também no meu dia a dia. E basicamente isso. Agora é só plugar essa solução aqui nas suas automações e nos seus agentes para que você consiga já não precisar pagar mais pela utilização de tokens, as APIs aí dos modelos de inteligência artificial, tá? Então, quanto a essa parte aqui do túnel, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem como que eu faço essa configuração através do Cloudflare, tá? E aí lá já tem um passo a passo para você conseguir fazer isso. Como não é o intuito desse vídeo, então não vou mostrar isso aqui, tá? Mas é basicamente isso. Modelo super bacana para você utilizar. Além do LM Studio, que você pode explorar outros modelos, como modelos de imagem e tal. Por exemplo, você pode vir aqui nos seus modelos e procurar pelo Llama, por exemplo, que é um modelo de imagem que dá para ser utilizado também. Tem várias versões aqui. Dá para brincar bastante aqui, tá? Você pode perguntar para o GPT qual é o modelo ideal para o que você quer aí para sua finalidade, mas pegando como modelo o meu LM Studio aqui, os modelos que eu tenho são basicamente esses aqui, ó. São esses modelos, esse OpenAI GPT 20 bilhões de parâmetros, que é esse novo que eu trouxe para vocês hoje, o Google Gemma 27 bilhões de parâmetros, esse aqui eu gosto porque ele aceita a imagem aqui dentro do chat. Esse Llama aqui, que é um modelo para imagem. Tem esse aqui também, que é bacana. O GPT que me sugeriu, deixei ele aqui. Tem esse OpenChat, que tem uma linguagem bem fluida também. Tem esse Qwen 3, 30 bilhões. Esse aqui é muito bom também, tá? Eu utilizava ela, era o meu preferido antes desse 20B aqui. E esse outro, Google Gemma também, que aceita imagem também, tá? Ele é um pouco mais inferior que esse aqui, mas também é muito bom. Então é isso. Espero que esse conhecimento agregue para vocês aí, tá? E aí, se você curte esse assunto, já se inscreve aí para poder acompanhar. E a gente então se vê na próxima. Valeu, galera!